Aí, legal. Gravação em andamento. O tema, então, hoje vai ser a avaliação do paciente pneumopata, né? Avaliação fisioterapêutica, é uma avaliação mais específica, tá? Que vocês vão ver que é um pouco diferente, né? Tem alguns tópicos importantes e diferentes na avaliação clínica convencional, das quais nós falamos bastante durante as aulas anteriores e durante as práticas, tá? Que foram possíveis ser realizadas até então. E nós vamos falar de algumas patologias pulmonares, então, mais específicas, que vocês vão visualizar e vão atuar com essas patologias numa atenção terciária à saúde, tá? Provavelmente para quem for para a área hospitalar, e vocês vão ver mais para frente outras disciplinas também, tá joia? Mas se trata de uma avaliação importante, então está dentro do conteúdo de vocês. Vou compartilhar com vocês aqui, para vocês acompanharem nos slides, então, tá joia? Se alguém não estiver conseguindo acompanhar o slide aí, dá um toque para mim. Tá? Para mim está tudo normal aqui. Então, avaliação da fisioterapia do paciente pneumopata na atenção terciária, né, que é o que vocês vão mais ver esse tipo de atendimento, esse formato de avaliação aí do físio, tá? Então, para pacientes pneumopatas, nós fazemos essas perguntas em especial no momento anamnese, certo? No momento inicial da avaliação. Então, perguntas importantes a serem feitas. Quando os sintomas começaram, tá? Quanto tempo, em qual situação, né? Quão graves são esses sintomas, né? É falta de ar, é dispneia, em que situação esses sintomas têm melhora, têm piora, e a frequência com que esses sintomas ocorrem, tá? Esses são 4 principais questionamentos iniciais para esses pacientes pneumopatas, para que você saiba aí o nível, né, da lesão pulmonar, o grau dessa patologia e o quanto isso interfere na vida do paciente, o quanto isso vai incomodar ou até mesmo impedir que o paciente tenha uma vida normal, uma vida como qualquer outro de nós. Desses sintomas respiratórios que o paciente pode descrever para nós, estão inclusos dispneia, tosse, secreção, hemoptise e dor torácica. Tá? Dor torácica, na maioria dos casos dos problemas pulmonares, o paciente apresenta dor, tá? Hemoptise é quando o paciente ele tem alguma lesão, certo? E de tanto ele forçar, de tanto tossir, ele acaba tendo um sangramento, um resíduo de sangue, tá? Durante a salivação, durante a tosse, ele vem aquela secreção sanguinolenta, tá? Isso é hemoptise.
Então, a secreção vem com sangue. Tá? A secreção já é um líquido residual aí de processos inflamatórios, né, de lesão. Então, se tem uma lesão um pouco mais séria, se tem uma frequência de tosse, pode ocorrer essas lesões e o paciente expelir essa secreção com sangue, tá? Um dos sintomas é a tosse, em excesso já dá essas consequências que nós citamos abaixo, e a dispneia, que é aquela sensação mesmo de falta de ar, né? Uma alteração da frequência cardíaca, onde o paciente não consegue controlar inspiração e expiração. Fica aquela respiração forçada, aquele desespero para conseguir respirar. Tá joia? Na maioria dos casos, pessoal, de dispneia, o paciente ele tem tanto desespero para conseguir puxar o ar, né, e não consegue, que na cabeça dele ele só pensa em inspirar. Ele quer puxar o ar, ele quer puxar o ar. Porém, às vezes ele já está com o peito, o pulmão cheio, né? Os alvéolos que conseguem receber aquele ar já estão cheios e o paciente tenta puxar e não tem para onde ir. E às vezes esse desespero impede que o paciente pense, poxa, eu preciso soltar todo o ar possível para que eu consiga inspirar de novo um ar oxigenado, porque aquilo que está lá dentro já é puro CO2, né? O oxigênio já foi utilizado pelo corpo. Então, sempre que for ajudar alguma pessoa que está com dificuldade para respirar, está com uma dispneia, está tendo desespero, assim, por falta de ar, primeira coisa, tentar tranquilizar a pessoa e pedir para soltar o ar. Solta o ar, porque automaticamente vai gerar essa pressão negativa interna e vai te ajudar na inspiração novamente, tá? Alguém conhece algum colega ou algum familiar que sofre de algum problema respiratório? Tem alguma alteração respiratória? Eu conheço. Ah, legal. Você sabe qual é o problema? A minha sobrinha é asmática e a moça que trabalha aqui na minha casa, ela também é. As duas têm problema com asma, bronquite. Tá. E aí provavelmente usam aquele dilatador, né, quando está em crise, para facilitar um pouco a respiração, porque no caso já é uma inflamação, né, dessa luz das vias respiratórias, da parte interna, que acaba afunilando, né, e impedindo essa passagem do ar. Então, por isso existem aquelas bombinhas, né, vasodilatadoras, para que o paciente tenha um conforto maior durante a respiração. Mas as recomendações, pessoal, são as mesmas quanto a tentar tranquilizar a pessoa, estimular a expiração para que ele consiga inspirar novamente depois, né? Isso é totalmente importante que se consiga fazer, porque se ficar no desespero só puxando o ar não vai ter para onde entrar mesmo. Então tem que forçar a saída para tentar inspirar novamente, certo? Então, dispneia é a sensação de dificuldade para respirar ou a sensação do que não se inspira, né, a quantidade de ar necessária. Então, está sempre querendo puxar mais. Então, dificuldade para respirar e a sensação de todo o ar que você puxa não está sendo necessário para oxigenar o seu corpo, tá? Não entre em pânico aí, não tenham dispneia, eu só estou explicando o que é a dispneia, tá? Não fique com falta de ar, não fique querendo inspirar aí de forma
desesperada na sua casa. Tem gente que começa a falar em falta de ar, já sente falta de ar, né? Começa a falar de algum problema, meu Deus, eu sinto isso, eu tenho isso. Calma, você não está com pneumopatia, não, você é saudável. Ainda mais nos nossos momentos, né, pessoal? Essa pandemia está tirando a paz de muita gente. Por vários fatores, né? E vocês sabem muito bem quais são eles. Além dos fatores psicológicos, tem a questão do fator social que está interferindo na vida de muita gente, inclusive na nossa, né? Na de todos nós está interferindo, mas para algumas pessoas nós sabemos que é um pouquinho mais difícil, que é um pouquinho mais pesado. Não sei se vocês já viram também, eu vi que teve um aumento muito significante aí de ontem para hoje dos casos aqui na nossa cidade de Sorocaba. Então, nós precisamos realmente nos cuidar, nos proteger. Eu espero que todos vocês estejam tomando todas as precauções aí necessárias, tá? Inclusive, falei com vocês aqui, já passei um álcool em gel na mão. Tocando nas coisas, tá totalmente todo mundo doido por conta disso, né? E é totalmente necessário todo cuidado para proteger a nós e os nossos familiares, né, que estão convivendo conosco todos os dias. Vamos voltar para a aula. A dispneia, então, em pacientes pneumopatas, em especial, pode ser causada pelo aumento, tá, do trabalho e ou do drive respiratório. Então, tem esse aumento da frequência respiratória, desse drive respiratório, tá? Nesses pacientes, porque já tem um probleminha pulmonar, o que dificulta a oxigenação, né? Essa troca gasosa, que o nosso pulmão recebe o oxigênio para nutrir os nossos tecidos, né? Para oxigenar o nosso corpo, os nossos tecidos. Se não tem essa troca necessária, qual é a reação do nosso organismo para que consiga levar essa demanda de oxigênio que nós precisamos? Vai aumentar a frequência respiratória, né? Se eu aumentar a frequência respiratória, eu vou tentar nutrir da mesma forma que eu conseguia antes, né? A mesma quantidade ou muito próxima do oxigênio, porém, a frequência vai estar maior, porque a quantidade de trocas a nível alveolar está sendo de forma reduzida, em número reduzido, tá? Como se eu tivesse uma empresa, eu tenho 300 funcionários trabalhando na empresa para funcionar e para produzir aquilo que eu preciso toda semana. Aí, de um momento para o outro, eu tenho 150 ou 200 funcionários, mas eu preciso produzir a mesma coisa em uma semana. Esses funcionários vão ter que trabalhar mais, né? É como acontece, a gente precisa aumentar a frequência respiratória para que consiga ter a mesma quantidade de oxigênio sendo fornecida para o organismo. É assim que funciona. Algumas patologias pulmonares em especial, como a DPOC, ela é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Pode causar uma obstrução nas vias aéreas pulmonares, o que vai dificultar a expiração completa do paciente, tá? Então, vai poder levar a um aumento desse volume residual nos pulmões. Além disso, pode acontecer o desenvolvimento de áreas pulmonares enfisematosas, né? Que é a destruição do tecido pulmonar a nível alveolar, causando algumas dilatações nas vias aéreas, além de promover o aumento do volume residual de CO2 nos pulmões, tá? A maior concentração de gás carbônico, ela vai estimular
direta e indiretamente, os receptores responsáveis por estimular o centro respiratório, causando assim o aumento do drive respiratório, consequentemente a dispneia, tá? Então, é esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, de precisar trabalhar mais para promover a mesma quantia que já era fornecida anteriormente para o organismo com uma respiração normal, tá? Vocês já ouviram falar da DPOC? Já ouviram essa sigla, esse nome, essa patologia? Doença pulmonar obstrutiva crônica? Já sim. Certo. Para quem não tem detalhes sobre, de forma resumida, é uma doença que, como vocês viram, ela vai impedir essa passagem do ar que você inspira oxigenada para os seus alvéolos, consequentemente impedindo essa troca gasosa, tá? É uma patologia que ocorre com pessoas que são expostas há muito tempo, durante um período prolongado aí, durante a sua vida, à poeira, tá? A fumaça, inalação de aspiração de fumaça, fumantes, no caso, quem fuma por um tempo prolongado, adquire a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? E aí, por isso, a gente insiste tanto, né? Que as pessoas devem largar esse vício, porque ele faz mal, realmente. E aí tem aqueles casos isolados, podemos chamar assim. Temos esses casos isolados em que o paciente, a pessoa fumou a vida inteira e não apresenta doença nenhuma, né? A pessoa, poxa, fulano fumou a vida inteira e tá bem, faz as coisas. Primeiro, pessoal, com certeza, 100% bem assim não está, né? Leva a vida da maneira que dá, mas ou é uma pessoa que vai conseguir fazer uma atividade física, um exercício aeróbico com facilidade, porque não vai conseguir oxigenar o suficiente, né? Então tá, ele pode estar bem, mas para ficar lá sentado, continuar fumando, assistir a televisão, comer, sentar de novo, deitar, esse é o bem. E eu acho que isso não é normal, não é saúde para ninguém, certo? Não apresenta grandes disfunções respiratórias a ponto de precisar ir para um hospital, porque não faz esforço necessário para que isso chegue a acontecer, né? Tá usando o menos possível aí do corpo e, consequentemente, não precisa dessa oxigenação toda. Então, os problemas realmente eles acontecem. Tem um caso isolado ou outro que a pessoa vive, tipo, chega a próximo dos seus 90 anos fumante, né? Porém, a gente não está falando muito de longevidade aqui quando a gente fala de saúde, né? A gente está falando da qualidade de vida que essa pessoa consegue chegar nessa longevidade específica, tá? Então, o nosso objetivo como profissionais da saúde é orientar e levar essas pessoas a prevenir que se tenha uma lesão, né? Que a principal parte do profissional da saúde é essa, é a comunicação, é a prevenção, tá? Então, se você consegue evitar que essa pessoa chegue nesse nível de lesão pulmonar, evite que ela chegue nesse nível de atenção terciária, né, para ser avaliado como um pneumopata, nossa, os ganhos já são muito maiores se você conseguiu evitar que o paciente chegue numa situação dessa. Tá joia? E se chegar, é isso, tem que estar preparado, tem que estar capacitado para conseguir ajudar. Então, essa doença pulmonar obstrutiva crônica são lesões que vão ocorrendo nos alvéolos pulmonares, tá? A nível da parede alveolar,
onde esses alvéolos eles não são capazes de realizar essas trocas gasosas mais, tá? Tem essa lesão da parede alveolar e você não tem toda essa mobilidade, essa capacidade de troca gasosa. Tá? Não tendo essa capacidade a nível desses alvéolos, eu tenho uma grande probabilidade de ter processos inflamatórios, de acumular secreção, de acumular líquido na região, tá? Que são desenvolvimento de áreas com enfisema. Eu tenho algumas limitações e essas paredes alveolares que elas são lesionadas, elas ficam rígidas, elas perdem essa mobilidade do pulmão, perde essa capacidade de expandir e de fazer essa compressão para expulsar o ar novamente, tá? Então você vê normalmente na imagem do raio-x aquele pulmão grande, né? Aquele pulmão bem grande, por conta desse problema do DPOC. Você tem um aumento desse volume residual dos pulmões. Então, se eu mantenho um volume residual mais alto, consequentemente eu vou ter um pulmão grande quando eu for visualizar a radiografia. Em outros casos, como pacientes com asma, né, durante episódios de broncoespasmo, acontece esse aumento da resistência das vias aéreas, que foi o que nós citamos no início. E aí, devido a essa maior resistência na via aérea, os músculos responsáveis por mover a caixa torácica e permitir a respiração vão precisar fazer um trabalho maior, que é aquela respiração forçada, onde você percebe as tiragens costais, que é quando o paciente inspira com tanta força que a musculatura intercostal ela se aprofunda e você vê aquelas cavidades entre uma costela e outra. Nós chamamos de tiragens costais, tá? Outra coisa que fica visível é o esforço dos músculos da respiração na região da nossa cervical, esternocleidomastoide, os músculos escalenos. Durante essa inspiração forçada, esse estímulo forçado para inspirar, essa musculatura ela precisa ajudar para expandir o tórax. Então, você percebe esse esforço da musculatura na cervical e a nível do tórax dos pacientes também. O maior trabalho, então, gera uma sensação de esforço respiratório e vai aumentar também, né, que também é relatado pelo paciente como uma dispneia, tá? Então, essa sensação do esforço você percebe na inspeção já, né? Quando o paciente chega com a dispneia para você, você consegue perceber. E a forma de ajudar, além da medicamentosa, é trabalhar essa questão psicológica, como eu disse para vocês. Tira o desespero, solta o ar o máximo para conseguir inspirar de novo. Porque o paciente vai ficar puxando o ar porque ele está precisando oxigenar. E ele não entende que ele precisa soltar para depois conseguir puxar de novo, tá? O outro sintoma é a tosse, como nós falamos, né? A tosse ela vai acontecer quando os receptores são localizados na laringe, na traqueia e nos brônquios, tá? Ou nos brônquios principais ou de primeira ordem, né, que são estimulados. Então, se essas estruturas são estimuladas por alguma secreção, por alguma substância, vai desencadear as fases da tosse, tá? Pode ser presença de corpo estranho, pode ser presença de processo inflamatório, muco, até mesmo alguns gases que podem estimular os receptores da tosse. Tá? A tosse é uma maneira que nosso corpo encontra para se proteger. Tá? Então, sentiu algum estímulo diferente nas vias respiratórias, vai estimular a tosse para expelir aquilo. Tá?
aquele agente que é considerado agressor para as vias respiratórias. Então, a gente tem que saber aliviar se a tosse... desculpa, nós precisamos saber avaliar se a tosse está sendo eficaz ou não, tá? Nesses casos, de avaliar o paciente pneumopata, muitas vezes a tosse ela não é produtiva, né? A gente chama de não produtiva ou não eficaz, tá? O paciente vai tossir e às vezes a tosse é fraca, ele não está dando conta, ele não tem força para ajudar a expelir aquela secreção, aquele muco, aquele corpo estranho. Então, na ficha de avaliação, durante essa anamnese, você avalia a tosse e avalia se a tosse está sendo eficaz ou não, tá? Definição da secreção, né? Secreção, então, uma quantidade normal de muco é produzida no nosso organismo com essa função de defesa das vias aéreas. Então, o muco tá ali, são os micro-organismos, né, presentes no muco, que vão nos proteger, tá? Faz parte da microbiota normal do nosso organismo, do organismo de qualquer um, tá? Elas são movidas na direção da epularinge e laringofaringe, tá? Pelos processos hipofaringe e laringofaringe. E aí pelos movimentos dos cílios que estão presentes nessas vias aéreas. Estes cílios presentes são quem vão mover essas secreções e são quem vão receber esses estímulos de algum corpo estranho, tá? E aí, se eles recebem esse estímulo, e aí vai estimular a tosse do nosso paciente, né? Da pessoa que está recebendo esse corpo estranho durante a respiração, durante a inspiração. Aí o aumento da produção desse muco pode ser causado, por exemplo, por doenças inflamatórias das vias aéreas. Aí se eu tenho algum problema inflamatório, eu vou ter um aumento significativo desse muco, tá? E da presença de substâncias inflamatórias de corpos estranhos aí nesse muco, a tendência é que aumente. A pneumonia e a bronquite são exemplos aí de doenças que podem fazer com que essas glândulas mucosas aumentem a produção do muco. Então, a quantidade de muco vai ser maior, consequentemente, acumulando uma quantidade de secreção nas vias respiratórias. Okay? Um exemplo de paciente grave pulmonar. Por que o paciente precisa ser, muitas vezes, entubado, certo? E porque o paciente precisa ser aspirado. Por quê? Ele está com processo inflamatório presente nas vias respiratórias, certo? Ele está dependendo do ventilador mecânico para as funções respiratórias. O acúmulo de secreção, ele vai acontecer, ele acontece, tá? E aí depende do fisioterapeuta em especial, para controlar o ventilador, para fazer as manobras respiratórias de higiene brônquica e, na sequência, a aspiração, ok? A aspiração está fazendo o papel de tirar esse excesso de secreção das vias respiratórias por consequência do processo inflamatório que gerou esse acúmulo de secreção. Tá? E nós conseguimos, com mudança de postura, com mudança de decúbito, com manobras de higiene, com movimentação do paciente e com controle ali do ventilador mecânico, manter, né, uma estabilidade para o organismo a nível de recebimento de oxigênio durante a respiração e conseguimos fazer esse trabalho de uma possível limpeza aí, né, liberação das vias aéreas, das vias respiratórias do paciente. Após as manobras, conseguiu liberar a secreção, faz a aspiração.
Por quê? Porque o paciente ele não está conseguindo tossir. Então, se ele não tem a tosse, ele não consegue eliminar a secreção. Ela precisa sair de alguma forma. E a gente precisa fazer a aspiração por conta disso. Ok? Hemoptise, então, é caracterizada pela tosse de sangue, né? Escarro com sinais de sangue. É preciso ter muito cuidado para não confundir hemoptise com hematêmese, né? Hematêmese é a presença de sangue no trato gastrointestinal. Então, às vezes, a pessoa vomita, né? Vomitou com frequência, tem algum problema aí da região gástrica, e aí vai no escarro, né? Quando ela vai cuspir, ou no final do ato de vomitar, percebe que sai sangue, tá? Mas aí tem que tomar cuidado para não confundir uma questão de saída de sangue devido a problemas de vias respiratórias ou gástricas. Alguns exemplos de patologias que podem causar hemoptise são tuberculose, bronquiectasia, traumas diretos, casos de câncer de pulmão, e aí entre outros problemas pulmonares graves que pode levar o paciente a expelir sangue. Então, pode ser apenas uma lesão na região da garganta, alguma lesão por conta de um ácido excessivo na região gástrica, ok? Mas aí, nesses casos, o paciente não tem todos aqueles outros sintomas de dispneia, né, de tosse, de secreção, isso aí não acontece nesses casos. Então, a hemoptise pode ser classificada como maciça ou não maciça, tá? Se o volume de sangue excede 300 ml dentro de 24 horas, ela é considerada maciça, tá? Ou seja, tem uma presença importante ali de sangue nas vias respiratórias. Agora, se ela em 24 horas não exceder 300 ml, não deixa de ser preocupante, porém é menos, e é considerada não maciça, tá bom? Então, a hemoptise tem essas duas formas, ela pode ser classificada como maciça e não maciça. Maciça excede 300 ml em 24 horas de sangue, esse volume de sangue. Não maciça, menor que 300 ml. No período de 24 horas. E a dor torácica, quarto sintoma ali que nós vimos no início da aula. A dor torácica ela pode ser diferenciada em dor pleurítica ou dor não pleuriútica, tá? A dor pleurítica é como a angina, né? Acontece por causa da diminuição da oferta de oxigênio para o miocárdio. Tá? É um exemplo de dor na pleura, né? Uma dor muscular, uma dor ali no miocárdio por conta da falta de oxigênio. A angina, quando o paciente tem um infarto, né? Ou tem um princípio de infarto, faltou oxigênio, faltou a nutrição de oxigênio para uma região muscular cardíaca, do músculo cardíaco. Vai gerar dor? Sim, muita dor. Que região? Região do tórax. É uma dor relacionada à pleura, à questão do pulmão, tecido pulmonar? Não, é um tecido muscular cardíaco. Então, nós diferenciamos dor no tórax em não pleurítica e pleurítica, ok? Qualquer outro tipo de dor no tórax que não se relaciona a pulmão é não pleurítica. A dor pleurítica relacionado a algum processo inflamatório nas pleuras, no pulmão,
tá? A pleura é o tecido que envolve, a membrana que envolve os nossos pulmões, tá? A pneumonia é um exemplo de doença que pode causar dor torácica do tipo pleurítica, tá? A pneumonia gera todo aquele acúmulo de secreção, dor, processo inflamatório, e a dor torácica é por consequência pulmonar, então dor pleurítica, certo? Tá bem separadinho, acho que ficou claro para todo mundo aí a diferença. Dor não pleurítica e pleurítica. Os sinais de alterações podem aparecer, tá, na hora do exame físico agora. Aqui a gente estava falando da anamnese, dos possíveis sintomas que o paciente pode ter. Especifiquei cada um dos sintomas do paciente pneumopata, ok? E aí no exame físico, os sinais de alteração podem aparecer distribuídos em todas as regiões da caixa torácica e proximidades, como o pescoço, tá? Além disso, doenças do sistema respiratório costumam causar alteração na região periférica do corpo, como alterações nas regiões periféricas. Se eu tenho problema pulmonar, se o paciente não consegue oxigenar muito bem, você pode perceber nas extremidades, nas pontas dos dedos. Ficam cianóticos, tá? Cianóticos, que é com aquele aspecto roxo, escuro. Lábios também ficam cianóticos. Região dos olhos, tá? Em volta, né, essa região orbicular, porque não está oxigenando. Então, as extremidades, você percebe que não está chegando sangue oxigenado. Então, por isso essa cor roxa, por isso essa cianose pode aparecer nas extremidades de pessoas com problemas, com doenças do sistema respiratório, tá? Então, exame físico é em cabeça e pescoço, tórax, abdômen e extremidades. Avaliação da cabeça e do pescoço. Então, deve contemplar, entre outras coisas, a face do paciente. Então, os movimentos faciais são causados por contrações de músculos, certo? Então, o esforço inspiratório pode ocasionar aí na face abertura nasal, por causa da contração dos músculos, tá? Como o dilatador da asa do nariz. Outros sinais que dá para perceber durante a palpação do pescoço é o enfisema subcutâneo, tá? Que é aquela presença de ar subcutâneo. Esse enfisema subcutâneo, imagina a sensação de estourar, por exemplo, aquelas bolhas de ar do plástico bolha. Vocês já compraram algum eletrodoméstico e às vezes nos eletrodomésticos ele vem para proteger ele, vem aqueles plásticos bolhas, né, que envolvem para proteger de uma queda, tal, aquelas bolhas, né, naquele plástico absorvem impacto. Agora, você já pegou? Quem nunca pegou um saquinho daquele plástico bolha, depois que abriu lá o que estava embalado, e começou a estourar, apertar para estourar aquelas bolhas? Quem nunca, né? Fale agora ou cale-se para sempre. É como se você tivesse essa sensação, né? Quando você vai palpar uma região subcutânea que está apresentando esse enfisema. Então, primeiro, você vai perceber a pessoa inchada, e quando você pressiona essa região, você percebe como se fosse esse plástico bolha estourando, porque vai saindo ar da região subcutânea enquanto você pressiona. É uma sensação bem estranha mesmo, mas é porque está com presença de ar devido a algum pneumotórax, né, alguma lesão que extravasou o ar para a
região subcutânea, para baixo da pele. Então, esse ar, por conta dessa lesão pulmonar, às vezes acontece quando vai entubar a paciente, de lesionar e extravasar esse ar para a região subcutânea, né? Ou após, que é o caso de um pneumotórax, por exemplo, uma lesão que acabou extravasando esse ar, tá? Eu tive experiência no hospital de avaliar uma paciente que estava com enfisema subcutâneo. Porém, quando ela chegou, não estava, ela não teve essa lesão antes. Provavelmente, no momento da intubação, teve alguma complicação, gerou esse pneumotórax que acabou gerando esse enfisema subcutâneo. A extensão do efizema vai depender, então, da gravidade do tratamento do pneumotórax. Alguns pacientes possuem acessos venosos, arteriais, que são inseridos na região do pescoço. Alguns casos podem acontecer no aparecimento do enfisema subcutâneo após a inserção desses acessos. Então, o paciente foi entubado, o paciente colocou acesso subclavicular. Algum desses acessos gerou algum problema que acabou tendo esse escape do ar, gerando enfisema subcutâneo. A pessoa enche, pessoal, fica como um balão, assim, inchado, e se você palpa, você percebe que afunda e faz esse barulhinho, como se fosse a liberação desse ar, desses gases que estão acumulados na pele. Avaliando o tórax, a respiração normalmente acontece porque alguns músculos contraem, né, tendo o diafragma como principal músculo da respiração. A respiração acontece quando o ar atmosférico entra pelas vias aéreas devido a essa espécie de vácuo e vai até os pulmões. Tá? Então, se prestar atenção na mobilidade que a caixa torácica possui para realizar esses movimentos, é importante. Então, prestar atenção na movimentação do tórax durante a fase inspiratória. Está se movendo, está expandindo o tórax. Quando o paciente expira, o tórax volta. Mobilidade torácica, importante. Ainda no tórax, é importante realizar a percussão para diagnosticar aí, durante a percussão na parede torácica, se o som é maciço, se o som é timpânico, se o som é submaciço, né? O som produzido por essa percussão dos dedos nas mãos fornece o som que vai servir para avaliar o tecido pulmonar, se a região está com acúmulo de secreção, se tem acúmulo de líquido ali ou não. Se tem ar, timpânico. Se tem secreção, maciço, tá? É no tórax também que realizamos essa ausculta pulmonar. Então, a avaliação do tórax, nós temos bastante coisa para fazer nessa fase respiratória. Percussão, ausculta, avaliar a expansibilidade torácica. Alguns ruídos podem estar presentes no momento da ausculta, que podem desaparecer ou se modificar após alguns ciclos, tá? Então, dependendo do acúmulo, dependendo da secreção, dependendo da situação, da complacência pulmonar, do estado interno dos alvéolos pulmonares, você percebe que vai ter algum ruído adjacente aí durante as fases inspiratórias. Então, a ausculta deve ser feita sempre acompanhando ambos os lados, tá? Aí, após a ausculta de um ponto a outro ponto, correspondente a um lado oposto, aí vai auscultar. Auscultei um lado, vou para o lado oposto. Desço, vou para o lado oposto. Desço, vou para o lado oposto. Desço, vou para o lado oposto, tá? Outro detalhe é que deve iniciar a ausculta sempre pelas bases ou pelas ápices pulmonares. Nós temos algumas literaturas, depois eu vou mostrar na imagem,
Alguns você vê que começa a ausculta por bases e alguns começam por ápice pulmonar. Vocês já fizeram alguma aula de avaliação? Vocês aprenderam a auscultar começando das bases pulmonares ou das ápices pulmonares? A gente começa nos ápices, né? Vocês fizeram a ausculta com alguém já em alguma disciplina, Já. em alguma avaliação? Já. Com quem vocês fizeram? A gente fez na matéria de atenção terciária. Ah, legal. Certo. Então, tem algumas literaturas, dependendo do que você for procurar, que eles mostram que a avaliação já começou lá das bases pulmonares, né? Mas o comum... Essa a gente começou pelos ápices, mas ela falou que depende do diagnóstico, começa em outros lugares. Então, é justamente isso que eu estou falando agora. Dependendo do diagnóstico, você já vai para a região onde você precisa auscultar se tem alteração ou não, né? Dependendo do diagnóstico já formado do paciente, do que você já tem de informações sobre o paciente, né? Mas é isso. Na maioria dos casos da avaliação clínica, da avaliação normal, você começa lá das ápices pulmonares. Então, pegou o primeiro ponto, vai para o lado oposto. Desce o ponto, vai para o lado oposto. Desce o ponto, vai para o lado oposto. Tá joia? Então, é o que eu quero deixar claro para vocês. O convencional mais utilizado é começando de ápices indo para base, tá? Dependendo da patologia, você vai direto ao ponto, que pode ser as bases pulmonares também. Os sons que você pode escutar, então, ao escutar no tórax. Estertores bolhosos são causados quando a passagem de ar ocorre numa via aérea distal à boca, certo? Com quantidade aumentada de mucossecreção. Então, quando tem uma passagem de ar em uma via aérea distal, tá? Distal à boca, quantidade aumentada de muco ou secreção. Você escuta estertores bolhosos. Distais à boca, então, pessoal, via aérea mais profunda, tá joia? O ronco, apesar de não ser uma nomenclatura recomendada, ele é muito encontrado na prática, tá? Refere-se à passagem do ar por vias aéreas e acúmulo de micro ou secreção próximos à boca. Então, se o acúmulo de líquido ou secreção está mais alto, está mais próximo à nossa boca, você vai, na ausculta, perceber o som do ronco, tá? Agora, os estertores crepitantes, eles vão ocorrer quando as regiões pulmonares colapsadas se abrem durante a inspiração. Então, eu tenho um colapso nos alvéolos, por conta de secreção, de falta de lubrificação ali na parede intraalveolar. Eu inspirei. Esse alvéolo, ele ainda não perdeu totalmente a sua função, e ele se abre com dificuldade, ele vai fazer um barulho. É como se fosse uma crepitação. Ele está lutando para conseguir fazer um movimento de abertura e fechamento, abertura e fechamento. Durante a entrada do ar, abertura, durante a saída do ar, aí ele acaba fechando e a parede alveolar, ela acaba colabando, né? Ela acaba encostando uma na outra. Quando você inspira, ela desencosta e faz esse barulho de estertor crepitante. E aí o sibilo, que é o som da passagem de ar por uma via aérea distal, próxima à boca, né? Que aí o calibre está diminuído, como no caso da asma, né? Das bronquites aí. Você tem uma diminuição desse calibre, então o ar ele passa por um calibre menor, fazendo aquele barulho do assovio, do sibilo, tá? Pode acontecer na situação de broncoespasmo, edema por obstrução mecânica.
Vários lugares a ausculta pulmonar é descrita. Ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, tá? Então, esse engrifado aí para vocês, em negrito, é a maneira como se descreve na ficha do paciente que você avaliou. Então, você auscultou o paciente. No caso desse paciente, não tinha presença de ruídos adventícios, tá? Então, a descrição é ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, simétrico, ou seja, a mesma ausculta do lado esquerdo era a que se auscultava do lado direito, então por isso simétrico, sem ruídos adventícios, ou seja, não tinha estertor crepitante, não tinha ronco, não tinha sibilo, tinha uma respiração, uma ausculta pulmonar, com murmúrio vesicular presente por conta da troca de ar, mas normal, sem alteração nenhuma. Se tivesse alguma alteração, seria ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, assimétrico, aí onde que está assimétrico? À direita ou à esquerda, então assimétrico, estertor crepitante à direita, por exemplo. Tá? É a maneira como se descreve na ficha do paciente, de evolução do paciente. Esses são os casos Esse grifado para vocês é apresentado no slide. É o caso da ausculta realizada em condições de vias aéreas funcionando normalmente, sem alteração. Tá joia? Aqui é a ausculta, então. Tá? Sequência 1, 1, desce, 2, 2, desce, 3, 3, desce, 4, 4, desce, 5, 5. Ok? Anterior, posterior, vai seguindo todos os pontos. Lembrando que a ausculta é feita aqui, ó, na região mais próxima à coluna, porque aqui tem a escápula. A escápula impede que você tenha uma ausculta pulmonar adequada. Então você usa a região mais média aqui, tá? Mais medial para fazer essa ausculta. Então, alguns casos específicos vai começar de baixo para cima por conta da lesão mesmo, da patologia do que você quer encontrar, mas na maioria dos casos, essa sequência da ápice para a base é a sequência que é seguida na ausculta e na percussão. Tudo bem? Ficou claro? Abdômen e extremidades, então. A dor abdominal, então, pode interferir no funcionamento adequado do diafragma, no caso, né? E aí da tosse também, porque essa pressão para tossir, a gente usa muito contração do diafragma, usa contração dos músculos abdominais para expelir esse ar forçado e, consequentemente, para expulsar, né, esse ar de forma forçada e, consequentemente, expelir secreções que estão prejudicando essa fase de inspiração do paciente, as fases respiratórias. É um caso de um paciente pós-operatório de cirurgia abdominal, por exemplo, né? Como que o paciente vai tossir? Ele não pode tossir, tem que evitar. Então, o paciente precisa, às vezes, expelir, porque ele está com problemas com secreção pulmonar, está deitado há um tempo. Porém, essa dor em região abdominal, essa tensão de músculo trapézio acaba não permitindo que o paciente tenha uma tosse produtiva, tá? Nas extremidades, precisamos observar a presença de cianose periférica, como eu já tinha dito para vocês. Se tem acessos, os aparelhos de monitorização do paciente e tudo que encontrarmos nos pacientes
que estão sendo avaliados, tá joia? Aqui tem uma descrição de uma situação problema. Tirei do livro digital. Júnior é um jovem que gosta muito de música. Quando descobriu que sua banda favorita tocaria na cidade de Curitiba, no Paraná, decidiu que iria até lá para assistir o show. Ele mora em Sertanejo, uma cidade que fica no norte do Paraná, a mais ou menos umas 7 horas de viagem de Curitiba. Quando Júnior começou a planejar uma viagem, lembrou-se de seu tio Antônio, que mora em Curitiba. Ele conversou com seu tio por telefone e decidiu que iria para Curitiba um dia antes do show, dormiria na casa do tio e no outro dia iria para o show, descansado, né, da viagem. E aí, enquanto o Júnior dormia no meio da noite, ele começou a ouvir um barulho estranho, um chiado que vinha do outro lado da parede. No mesmo instante, ele levantou e foi ver o que aquele barulho poderia ser. Quando ele saiu do quarto, encontrou seu tio Antônio voltando para o quarto dele e de sua esposa, a tia Maria. Quando Júnior questionou seu tio sobre aquele barulho, Antônio disse que Maria tinha algumas crises de asma que provocavam aqueles barulhos de vez em quando. Ele disse também que durante aquelas crises ela sentia muita falta de ar. Muito curioso, Júnior perguntou por que a asma provocava aqueles barulhos e a falta de ar em Maria. Antônio, porém, não sabia explicar para o seu sobrinho. E você, de que modo explicaria para o Júnior como a asma pode provocar aquele chiado no peito e a falta de ar? Com tudo que vocês escutaram hoje aí sobre os barulhos que podem acontecer aí, os ruídos durante um problema pulmonar, aí falando especificamente da asma, o que pode provocar esse chiado? Como você explicaria para o Júnior? Por que a asma provoca esses barulhos, pessoal? Vamos lá? Pode pensar um pouquinho. A chave da situação problema é essa. A paciente com asma, quando tinha crise à noite, tinha esse chiado, né? Esse barulho durante a falta de ar. E como você explica esses barulhos causados pela asma no paciente? Vocês entenderam a pergunta? Sim. Tem alguém aí comigo? Oi, tem sim. Ah, que bom. Bom. Ó, a Que bom, asma, ela faz parte da DP, doença pulmonar OC, né? DPOC, né? Não, Então, não faz parte. Asma não? Não. Então, eu vou A ficar asma é quieta. aquela inflamação das vias, a inflamação, né, das vias respiratórias, foi citado na aula também, que gera o processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório acaba afunilando, tá, as vias respiratórias. E aí, por consequência disso, acúmulo de líquido, acúmulo de secreção das vias respiratórias por conta desse processo inflamatório. São os casos dos pacientes asmáticos que precisam daquele vasodilatador para as vias respiratórias, para trazer uma sensação de conforto respiratório. Então, a gente tem uma redução do calibre das vias respiratórias devido a processos inflamatórios em pacientes com asma.
Olha, já ajudei bastante agora, hein? Muito. Vamos lá, eu quero ver vocês. Deixa eu ativar aqui. Sobre o que você consegue auscultar, né? Os tipos de sons que nós auscultamos durante a nossa avaliação da região torácica. Quando nós vemos o paciente, nós conseguimos ouvir algum som, algum ruído adventício presente ali, que seja assimétrico de um lado ou outro, ou que você consiga até perceber, como o Júnior, né? Ele não estava escutando a tia dele, ele simplesmente conseguia ouvir esse som, esse ruído aí, do quarto ao lado, né? Então o som atravessava a parede, então o som alto não precisava nem de ausculta. Ela era asmática. Vocês já ouviram hoje aqui, então, esse mecanismo, né, a fisiopatologia aí do paciente que tem asma. Como vocês explicariam esse estreitamento da via respiratória e por que o barulho durante a respiração? É mais simples do que vocês estão querendo explicar, pessoal. Pode falar da maneira que vocês estão imaginando aí. Eu sou asmática e hora ou outra eu tenho, né, crises e faz esse barulho de gatinho que os médicos falam, né? E eu não sei se é essa a explicação correta, mas eu entendo que como o canal dos brônquios fica mais inflamado, ele fica diminuído, né, o tamanho do brônquio. E aí, conforme o ar passa com dificuldade, você acaba fazendo esses barulhos. Eu não sei se é isso, mas é o que eu percebo quando eu tô com crise, que puxar o ar, principalmente, faz esse barulho. E eu entendo que é porque o brônquio tá inflamado e tá reduzido. Não sei isso. se... Essa é a explicação, tá, pessoal? Então, durante essa crise asmática é o que acontece, ocorre essa broncoconstrição, né, das vias aéreas. Então, gera essa diminuição do diâmetro, né, dessas vias, e o ar precisa passar e chegar até os pulmões, né? O fluxo de ar acaba tendo que passar com o calibre diminuído, e por consequência disso, mesmo sem auxílio de esteto, sem precisar auscultar, você consegue perceber esse chiado, né? Como ela citou, o chiado do gato, né? Que é aquele sibilo que ocorre para que o paciente consiga inspirar devido a esse fechamento, esse estreitamento das vias aéreas, tá? Aí, consequentemente, ocorre um trabalho maior aí da musculatura auxiliar da respiração, de toda a musculatura respiratória. E aí pode ser a causa da sensação de dispneia relatada aí durante uma crise de asma, por exemplo. Tá joia? Ficou claro para todo mundo? Ficou sim. Ótimo. Então é isso, pessoal. Só relembrando para vocês, então, nosso segundo trabalhinho aí, nossa segunda tarefa vai ser vídeo que vocês vão enviar para mim, ok? Então, o que vou fazer? Pegar a lista de vocês aqui comigo, vou enviar ainda hoje para vocês o teste
ou a parte da avaliação que você vai fazer, tá? Então, eu vou mandar a lista dos nomes e o teste. Vou dar aqui o exemplo de novo. Vou pegar outro nome aqui na lista. Giovana Fogaça. A Giovana, por exemplo, tá? É só um exemplo, não é o que eu escolhi para ela. Vai fazer o teste de speed, tá? Ah, beleza, vai fazer o teste de speed. O que a Giovana vai fazer? Ela vai pegar, vocês vão, né, colocar o jaleco da faculdade, bonitinho, pegar algum parente de vocês aí, alguém que está na casa de vocês, e vai realizar o teste. Então, vai iniciar o vídeo como? Olá, eu sou, né, no caso da Giovana, eu sou Giovana, sou estudante de fisioterapia, estou em tal semestre, se apresenta, tá? E fala, hoje eu vou passar para vocês o teste de SPEED. O teste de SPEED é um teste especial ortopédico utilizado para detectar tendinopatia do tendão do bíceps. Ele é realizado da seguinte forma: faz lá o posicionamento e explica o posicionamento. Paciente sentado, paciente em pé, cotovelo fletido, posicionamento de antebraço e mão neutra. Você vai impor uma resistência e pedir para o paciente flexionar o cotovelo, tá? E aí fez a flexão contra a resistência, posiciona o polegar no tendão, explicar, descrever o teste, ok? Dessa forma simples mesmo, e aí explicar para que serve o teste e fazer o teste. É claro que é para ser feito de uma forma bem sucinta, então não precisa ficar enrolando. Se apresenta, fala o nome do teste, executa o teste e finaliza falando para que o teste serve, ok? Para que o teste é utilizado. E acabou o vídeo, ok? Aí vocês vão me enviar no WhatsApp, no número que eu formei o grupo de vocês lá, tá? Envia o vídeo, eu vou editar todos um na sequência do outro, ok? Esse vai ser o trabalhinho de vocês e depois todos vão ter como estudar e compartilhar com um vídeo só editado todos os testes que nós passamos de membro superior. Tá legal? Ficou claro para todos como é para ser feito? Sim. 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 Tá, legal. Pode mandar no grupo, mas espero eu enviar os nomes, e aí eu vou enviar por escrito também o que eu quero. Se não entendeu, aí pergunta, questiona para fazer o vídeo certinho, tá? Para enviar até o dia 29, combinados? Combinado. Mal posso esperar para ver vocês dando Muito aula aí do engraçadinho. teste. Vai ser muito bom. Muito engraçadinho. Conforme vai fazendo, já pode ir enviando, né? Não precisa esperar até o dia 29, né? Vai fazendo, já pode mandar, né? Pode mandar. Beleza. Tá bom? Legal, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos finalizando a nossa aulinha de hoje. Ótima quarta-feira para todo mundo. Até mais, Obrigada. professor. Obrigada, pessoal. Nemias. Boa semana. Tchau, tchau. Imagina, tchau, tchau. gente. Tchau.